pecado, porque o Senhor fez isso por nós. Nós vamos falar isso. E eu quero olhar com vocês dois textos, no Salmo 29, versículo 1 e 2, e Romanos, capítulo 12, versículo também 1 e 2. Salmo 29, versículo 1 e 2, e Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Cooperadores ou consumidores? Eis a questão, não é? Que tipo de relação as pessoas têm com o mundo? E no primeiro estudo nós vemos da nossa série que a igreja precisa atentar para o contexto onde ela está inserida. E nós vimos no primeiro estudo que o contexto da igreja, onde agora ela está inserida, é um contexto de colapso moral, na verdade, degradação moral. Nós estamos vivendo um mundo onde a verdade é relativa, os absolutos de Deus não existem, a verdade cada um tem a sua, cada um pensa do jeito que quiser pensar, age como quiser agir. Não existe um padrão norteador que vem nortear a nossa vida aí no mundo, é assim. Então, nós estamos vivendo, a igreja vive dentro de um contexto relativista e muito mais ainda, um contexto de pessoas consumistas. As igrejas hoje viraram balcão de negócio, né? E tem produtos de todo tipo. Se vendem esses produtos de todo tipo. Tudo isso em nome do cristianismo autêntico, que eles falam, do cristianismo pragmático, tudo isso em nome da fé, em nome de Jesus. Então as igrejas viraram mercado. Você entra no corredor daquela igreja, você quer uma igreja muito fervorosa, que grita muito, você quer, então tem essa igreja. Você quer uma igreja que tem campanha para você se dar bem na vida? Também tem. Você quer uma igreja que tem uns hinos mais ritmados, que tem luzes piscando, e um pastor muito legal, que gosta de contar a anedota no púlpito e alegrar a plateia? Tem também. Então, é o mercado. O balcão da fé virou um mercado mesmo, de fato, para negociata. Esse é o mundo, na nossa primeira série, que nós vimos, que Paulo falou: olha, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais, ingratos, desobedientes em forma geral. Este é o mundo. Aí pergunta-se, mas isso é no mundo? Não, é dentro da igreja. É dentro da igreja que Paulo está falando. É dentro do contexto geral, mas isso também está dentro da igreja. E você se lembra na segunda série que nós falamos, como resolver isso então? Como resolver isso? Esse problema que está dentro da igreja, criando mais problemas. Você resolve isso criando mais problemas. Paulo diz, que nós vimos no último estudo nosso aqui, prega a palavra, Timóteo, prega, repreende, redargue, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Por que, Timóteo, você tem que fazer isso? Porque os homens não suportarão. Virá tempo que eles não suportarão a sã doutrina. Darão ouvidos a fábulas, a mitos, a inverdades, a mentira. Esse é o contexto que nós estamos vivendo dentro da igreja. Olha, eu não sou a favor de doutrina, diz certos crentes, porque doutrina divide. E eu concordo, a doutrina divide e divide muito. Se a doutrina não dividir, ela não é doutrina de Deus. Ela é doutrina do mundo, do homem, mas de Deus ela não é, porque a doutrina divide. Você se lembra lá como que foi o primeiro ensinamento doutrinário que dividiu? Você está lá, você tem isso lá no capítulo 3 de Gênesis.
Eu não sei como que a serpente chegou lá, acredito que rastejando não foi. Ela chegou lá em pé e começou a conversar com Eva. Deus deu uma doutrina, um padrão para Adão, mas veio uma outra doutrina. Não, Deus não disse isso não. Deus disse isso? É claro que não. É claro que não, porque Deus está falando isso, porque Ele sabe que se vocês fizerem isso, vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal, e Deus não quer isso não. Então, as pessoas têm medo da doutrina, porque a doutrina divide. Jesus falou que não veio trazer paz à terra, Jesus não veio trazer harmonia dentro de casa, Jesus veio trazer guerra, veio trazer divisão do marido contra a esposa, dos filhos, nora. Porque, diz Jesus, os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Então a doutrina divide e muito. E você se lembra que Jesus falou disso também. Olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E Tiago diz, olha, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então divide. Então como nós vamos resolver esse conflito que existe dentro da igreja e também que está lá fora? Criando mais conflito com a pregação da palavra de Deus. Aqueles que de fato forem de Deus, permanecerão. Aqueles que estão aqui para ter o ego afagado, ter seus problemas resolvidos, porque é uma utopia e que isso não vai acontecer, você não vai ter seus problemas resolvidos, talvez vindo para Jesus você vai ter mais problema, muito problema, que você não tinha antes. Você não vai ter problema resolvido, você vai ter mais problema. Então nós vimos isso na segunda série do nosso estudo. Prega a palavra, Timóteo, porque as pessoas vão mesmo rejeitar a verdade. As pessoas se sentirão como coceira no ouvido. Querem uma mensagem que venha trazer uma paz aos seus ouvidos, que venha fazer cócega aos seus ouvidos, trazer aquele alento. Pastor, eu tive um dia tão atribulado na empresa e eu venho para a igreja eu quero uma palavra que me joga para cima. Pois é, quem te joga para cima é o Evangelho. Se o Evangelho, o emocionalismo, o ativismo religioso pode te jogar para cima, mas por pouco tempo, porque vai vir a luta, vão vir os problemas, e Jesus falou em Mateus capítulo 13, não falou? Vai vir a tribulação e vai sufocar essa plantinha que não tem raiz, que não está enraizado na palavra, vai acontecer isso. Eu não quero ser assim, eu não tenho essa autoridade. João, o apóstolo, disse assim, saíram de nós porque não era de nós, porque se fosse de nós, estaria conosco. E não cumprimenta essa gente, nem receba na sua casa. Não cumprimenta essa gente. Se alguém vier a ter convosco que não traz essa doutrina, nem cumprimenta e nem receba na sua casa. E Paulo falou que nós não devemos ter relação amistosa com o crente dentro da igreja que quer divisão, que quer contenda. Ele falou, não tem relação amistosa com esse tipo de pessoa. Não podemos ter. Mas aqui nós estamos, irmãos. Nós vimos o nosso contexto, é de degradação moral, de colapso da fé, e nós estamos num contexto de pessoas que não querem ouvir a verdade, de pessoas que querem um sermão que venha inflar o seu ego, que venha trazer para ele esperança na horizontal e não na vertical, porque é isso que muitos estão dando, uma esperança que não é viva. Pedro diz que Deus nos deu uma viva esperança. E essa esperança que eles dão aí é uma esperança morta, então não é viva. Então, como nós vamos agora, sabendo de tudo isso, como que nós vamos proceder agora? Então, nós temos aí o Salmo 29 e o versículo 1 e 2. A igreja foi chamada a adorar. A igreja precisa entender o seu contexto? Precisa. A igreja precisa pregar a palavra de Deus? Precisa, mas não é só isso. A igreja precisa adorar.
prestar culto a Deus, prestar serviço a Deus. Então, quando nós olhamos aqui no Salmo 29, versículo 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, reconheça a pessoa de Deus na sua vida, reconheça o que Ele é para você. Aqui neste salmo nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. Quem é Deus para mim? Quem é Deus? Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é poderoso. Quem é esta pessoa que eu estou adorando a Deus? E eu preciso ter essa consciência. Quem é esse Deus que eu estou servindo? E aqui o salmista diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ao seu nome. Mas não é só de palavra, você precisa viver a sua vida. As pessoas pensam, amados irmãos, que o culto é no domingo à noite. Não, nós nos reunimos aqui no domingo à noite para fechar o culto. Para fechar o culto durante a semana, porque a nossa adoração foi toda a semana. O que eu vi, o que eu falei, como que eu lembrei de Deus, se eu orei, se eu cantei, como que foi minha vida diante do Senhor. E eu estou diante do Senhor, a minha vida toda. Aonde que eu estiver, o Salmo 139 diz que ninguém foge da presença do Senhor. Então a minha vida tem que ser um culto. À noite, no domingo, eu venho aqui para nós juntarmos todo mundo que cultuou a Deus durante a semana, para todo mundo junto cantar, confessar o pecado e fazer promessas a Deus através de cântico e assentar e ouvir a palavra de Deus através do pregador. No culto não se resume no domingo à noite. O culto é a vida, a nossa vida tem que ser culto. A nossa vida tem que ser. Por isso que quando eu tenho esse senso da presença de Deus, do poder de Deus, por isso que o salmista, depois se você quiser ler a partir do versículo 3 aí, do Salmo 29, como que ele demonstra isso, desse Deus, desse Senhor tão poderoso? E ele repetidamente fala a voz do Senhor. Olha os trovões. Eu não estou dizendo que os trovões são a voz do Senhor, mas o salmista aqui está dizendo que dá uma olhada se você não treme com os trovões, com a chuva torrencial, com aquela ventania que vem derrubando árvore. Agora, atribui isso ao poder de Deus, que você vai ter um senso da sua pequenez. Da sua pequenez. Como que você vê isso? O tempo escurece e aqueles trovões e relâmpagos riscando o céu, e dá aquele estouro. Eu sei que aquilo ali não é a voz do Senhor. Não é a voz do Senhor, mas o salmista está dizendo, olha como que Deus está falando através da natureza e faça uma atribuição como se isso fosse Deus gritando para a humanidade. Olha quem vocês são muito pequenos, muito pequenos. Por isso que ele sempre está dizendo, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. Então quando nós estamos, irmãos, na nossa vida cristã, nós vamos pensar que a nossa vida é uma adoração a Deus e que eu devo adorar a Deus não para uma espécie de barganha com Deus. Eu faço isso para Deus e, consequentemente, Deus vai fazer isso comigo. Algo para mim. Não! Você adora a Deus por aquilo, quem Ele é. Quem Ele é. Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é gracioso. É isso que o Salmo 29 fala. Adore a Deus desta forma. Se eu posso te dar aqui uma ilustração, como você, pai, gostaria que o seu filho honrasse o seu nome? Como que o filho honra o nome do pai e da mãe? E isso, inclusive, é um mandamento. Filho, honra seu pai e sua mãe. Se esse filho só agradecer com palavras, ô pai, muito obrigado pelo presente que o Senhor me deu, mãe, muito obrigado, mamãe, muito obrigado pelo presente, mas for um filho que vive a vida trazendo tristeza para o coração dessa mãe, trazendo problemas para ela, eu te pergunto, esse filho está tributando a glória devida ao nome do pai e da mãe? Está honrando? Não está. Então, como eu vivo no mundo? Eu vou chegar no domingo e dizer, ó Senhor, muito obrigado
por tudo aquilo que o Senhor fez, canta emocionalmente. Eu sei, isso é válido, muito válido. Mas, durante a semana, eu pensei em Deus? Eu parei para pensar em Deus? Para olhar as maravilhas de Deus? Eu parei para pensar nisso? Porque, se eu não parei para pensar nisso, eu não estou atribuindo a Deus a glória devida ao seu nome. E nós vamos pensar isso. Por isso que a igreja foi chamada para adorar. E Deus é tão sábio que Ele espalhou todo mundo, né? Ninguém mora na mesma rua, no mesmo bairro. Tem gente que mora mais no canto, outro mais centralizado. E tem pessoas para todos os lados servindo a Deus, adorando a Deus. É isso, irmãos. Esse Salmo 29 nos fala da nossa grande responsabilidade de cultuar a Deus com a nossa vida por aquilo que Deus é. E não por aquilo que eu quero receber de Deus, porque eu já recebi isso de Deus. Agora, eu quero que você vá lá para Romanos capítulo 12. Então, no Salmo 29, você viu que nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Mas Romanos capítulo 12, há uma exigência maior, será? Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E Paulo está fazendo um apelo forte, um apelo acalorado, para que a vida do cristão se corresponda de acordo com as misericórdias de Deus. Aí você pode estar perguntando, quais misericórdias o apóstolo Paulo está falando aqui? Quais? Todas aquelas que ele falou do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11. Todas essas misericórdias. Quais são? Você poderia listar algumas, pastor? Sim. Podemos alistar aqui algumas. A justificação pela graça através de Cristo Jesus. Podemos falar do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós podemos falar da eleição, da predestinação, do chamado de Deus. Gente, esse é glorioso, de como que Deus me conheceu antes da fundação do mundo. E isso foi misericórdia, isso foi graça. E em vista de tudo isso que Deus fez por nós, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, já que você foi alcançado por tão grande salvação, já que você foi alcançado por tão grande misericórdia, viva a vida à luz, debaixo dessa misericórdia. Reconheça isso na sua vida, reconheça isso, viva essa misericórdia de Deus. Dê mostras de que você de fato reconhece as misericórdias de Deus. Isso é culto, irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala aqui que precisamos cultuar a Deus com duas coisas: corpo e mente. Então, cultue a Deus com seu corpo, diz a palavra de Deus aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que faça o quê? Que apresenteis o vosso corpo, apresente o seu corpo a Deus. Você sabe, é comum as pessoas ali fora dizerem: meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser do meu corpo. Eu posso furar, pôr brinco, pôr piercing, fazer tatuagem. Ok. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: você não pode cultuar a Deus somente com o coração, como diz as pessoas. Que nada, isso é bobagem do pastor, isso é bobagem da igreja. Deus quer o coração. Deus quer o coração. Mas aqui Paulo está dizendo: não, você precisa apresentar o seu corpo a Deus. O seu corpo também cultua, ou não cultua.
o seu corpo cultua ou não cultua? Como que nós estamos cultuando a Deus com o nosso corpo? Como nós estamos fazendo isso? Será que nós podemos andar de qualquer maneira, publicamente, se nós temos que apresentar esse corpo a Deus, em culto a Deus? Será que eu posso agir, andar com determinadas vestes aí na rua? Será que eu posso fazer isso? Se você apresenta o seu corpo a Deus como culto, que Paulo está dizendo aqui, eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês apresentem, cultua a Deus com o seu corpo também. Cultua a Deus com o seu corpo. Não tem jeito, irmão. Ou nós usamos o nosso corpo para cultuar a Deus, ou nós usamos o nosso corpo para cultuar a nós mesmos. Porque o que está acontecendo é culto ao corpo, né? Ah, tem problema fazer isso, academia, melhorar? Não, não tem problema nenhum nisso. Tem que fazer, tem que ajudar. Faça, mas toma cuidado. Lembre-se que o seu corpo não te pertence mais. O seu corpo pertence a Cristo que te comprou. Não foi isso que Paulo diz em 1 Coríntios? Onde ele diz que o Senhor nos comprou e agora o nosso corpo pertence a Ele. E não a nós mais. Então, rogo, cultua com seu corpo ao Senhor. E Paulo está usando aqui, irmãos, uma imagem do Antigo Testamento. Como que os israelitas cultuavam a Deus no tabernáculo e depois, posteriormente, no templo? Como que eles cultuavam a Deus? O que eles levavam? Eles levavam touros, eles levavam ovelhas, eles levavam cabras, levavam, aqueles que eram mais pobres, levavam rola, e levavam cereais, e além de dízimos e ofertas que eram obrigatórios. Em síntese, este era o culto que era apresentado, e levava isso apresentando aquele animal e tudo isso para cultuar a Deus. Aqui, como Jesus foi o nosso cordeiro pascal que foi imolado, nós não precisamos mais fazer isso. Mas, então, pastor, o sacrifício acabou? Não, acabou não. Agora eu ofereço o meu corpo. Agora eu ofereço o meu corpo para adorar a Deus. Eu não adoro a Deus, irmão, só com a mente, só com palavras. O meu corpo também adora a Deus. Ou não adora. Não tem como nós nos desvencilharmos disso. Então nada mudou. E se nós fomos resgatados da escravidão, do pecado, como diz Paulo, se você quiser, está em Romanos mesmo, capítulo 6, como que eu devo adorar a Deus com o meu corpo? Romanos capítulo 6, e versículo 12 e versículo 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não podemos, irmãos, não podemos mais oferecer nossos membros, os membros do nosso corpo, ao pecado. E o nosso corpo não pode ser mais aquele canal de lascívia, de paixões. Não, nosso corpo agora pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Eu não posso... Então é errado essa assertiva, essa proposição que as pessoas dizem, não é? Não, Deus quer o coração. Não, Deus quer o corpo também. Apresente o seu corpo ao Senhor. Você nunca leu na Escritura que Cristo deu de si mesmo por nós. Você nunca leu isso na Escritura. Que Jesus deu de si mesmo por nós. Mas você vai ler nas Escrituras que Jesus deu a si mesmo por nós. Ele se entregou a si mesmo por nós. Então Jesus não deu algo de si mesmo por nós. Ele deu a si mesmo por nós. Então, se nós somos filhos de Deus, que temos Jesus como nosso irmão maior, temos também que apresentar o nosso corpo. Mas como eu apresento esse corpo a Deus? E como é o meu culto a Deus?
Como eu posso fazer isso? Eu disse que tem que ser com o corpo, mas também tem que ser com a mente. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele é vivo. Os israelitas, quando se apresentavam diante do sacerdote, levavam o animal e matavam ali no sacrifício. Esse animal era morto. Aqui Paulo diz: não, você oferece seu sacrifício e ele tem que ser vivo. A única coisa que precisa morrer é para o mundo. Você precisa morrer para as paixões mundanas. Porque quem está vivo para o mundo está morto para Deus. Mas quem está vivo para Deus está morto para o mundo. Por isso que servir a Deus, Jesus falou, entregar a vida a Ele, Jesus falou que é o quê? Perder a vida. É perder. Muita coisa que você tinha como ganhar a vida no mundo, como algo salutar para a sua diversão, para a sua carne, para as suas paixões, agora não, você tem que perder isso. Tem que perder e entregar a sua vida a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, esse sacrifício tem que ser vivo. Mas não é só vivo, tem que ser santo também. Tem que ser santo. De novo, o apóstolo Paulo está usando uma imagem aqui do Antigo Testamento. Como era o animal que tinha que ser apresentado a Deus? Qualquer um? Não. Se ele tivesse qualquer mancha no couro, não podia. Ele tinha que ser a primícia do rebanho do dono. O primeiro, o melhor tinha que ser oferecido. Ele não podia ter defeito nenhum. Ele não podia ter machucado nenhum. Aquele animal era separado ali para ser levado perante o altar do sacrifício e ser sacrificado a Deus. O apóstolo Paulo dizendo, o seu sacrifício precisa também ser consagrado a Deus. A sua vida precisa ser consagrada a Deus. Não, você está vendo que Deus não quer coisa nossa. Deus não está interessado em dinheiro, em coisas. Deus quer é a mim e a você. Porque não adianta você dar dinheiro pensando que, como eu sou, cumpridores com o meu dever. Será? Você precisa entregar a sua vida ao serviço do Senhor. Isso é culto. Isso é culto. Então você precisa cultuar a Deus com a mente. E cultuar a Deus com a mente, com o corpo, exige inconformismo com o mundo. E ele diz, e não vos conformeis com este século. Existem, irmãos, muitos crentes que ainda não possuem aparelho de televisão em casa, porque entendem que isso é conformar com o mundo. Alguns não vão ao cinema, não assistem filmes, alguns não assistem filme nem na televisão. Alguns têm arrepios de ver uma televisão no canto da sua casa. Ainda tem pessoas que acreditam que isso é conformar com o mundo. Tem mulheres que não cortam o cabelo porque acreditam que isso é mundo. Tem mulheres que não usam brinco porque acreditam que isso é coisa do mundo. Não usa batom. Tem mulheres que não cuidam do seu corpo em geral. Você sabe o que eu estou dizendo. Porque acredita que isso é mundo. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Conformar com o mundo não é nada disso. Conformar com o mundo, irmãos, ser mundano é ser insubmisso à vontade de Deus. É ser insubmisso. É não ter a palavra de Deus como a verdade absoluta da sua vida. Ser mundano é fazer a sua própria vontade. Porque quando eu faço a minha vontade está relacionada com a vontade do mundo.
e não vos conformeis com este mundo. Não se amolde ao mundo. Não deixe o mundo colocar uma moldura em você e te desenhar de acordo com o desenho do mundo. Olhe para Cristo e tenha o desenho de Cristo, o caráter de Cristo, a visão de Cristo. Como que Cristo viveu aqui? Ele se conformou com a religiosidade? Ele estava preso às amarras da religião judaica? Não. Não. Jesus viveu a vida aqui, irmãos, vivendo pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Inconformar com o mundo é mais fácil, mas o culto racional precisa sofrer transformação da mente. E a palavra grega aqui é metamorfose. Você já viu a metamorfose? Acredito que você já viu isso. E o exemplo mais que veio à minha mente aqui é da lagarta virando borboleta. Isso é uma metamorfose. O apóstolo Paulo, a palavra grega aqui é: seja isso, se transforme, sai daquele estilo de vida, daquele padrão. A lagarta tem um padrão, a lagarta tem a sua cor, ela provoca arrepio, repulsa na gente, mas quando ela transforma em borboleta, é lindo, né? Você vê, multicores, ela pode pousar em você que não vai te dar arrepio. Há uma transformação radical. Então o apóstolo Paulo diz: transforme a sua mente, como se você estivesse saindo de um estado de coisas para ser um outro estado de coisas. Não seja lagarta, transforme-se a sua mente. A lagarta estava conformada a um estilo de vida ali, um padrão, quietinha ali. A borboleta foi transformada e conformada a um estilo de vida completamente da lagarta. Mas eu te pergunto, a lagarta é a borboleta e a borboleta é a lagarta? Não, são coisas distintas. Vieram da mesma fonte, mas o apóstolo Paulo diz: a sua vida no mundo era assim. A sua vida com Deus não pode continuar sendo assim. Não tem jeito de ser. Não tem jeito. Ou você adora a Deus, reconhecendo quem Ele é. Adora a Deus, sabendo quem Ele é, o poderoso que Ele é, gracioso que Ele é. E você adora a Deus se entregando a si mesmo, a Ele, o seu corpo, a sua mente, transformando, renovando a sua mente. Não tem jeito, irmãos, precisamos renovar a mente. Freud dizia que há certos dados na nossa mente, na nossa vida, que acontece durante a nossa vida, que vai para um nível inferior, que ele chamou de subconsciente. Segundo Freud, o cérebro não tem acesso a esse arquivo do subconsciente. Você acordou, viu coisas, falou coisas, ouviu coisas, e isso vai criando um arquivo na sua mente. Pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. E essa coisa fica guardada a 7 chaves no subconsciente. E Freud diz que à noite, provavelmente, o cérebro tem acesso a esse arquivo. Então você sonha, você tem imagens, de todo o resumo daquilo que foi gravado nos seus ouvidos, no seu olho, até o cheiro que foi gravado. Mas aqui Paulo está dizendo: renova a sua mente. O Espírito de Deus vai nesse arquivo e limpa, irmãos. Esse, como nós chamamos, o disco rígido, né? Sei lá, vai lá e limpa aquilo. E o apóstolo Paulo está dizendo: para você cultuar a Deus, um culto vivo, santo e agradável, duas coisas: você não pode conformar com o mundo. Não se conforme com o mundo.
Não seja moldado pelo mundo. Não se entre dentro dessa forma do mundo. Não deixe o mundo formar a imagem e semelhança dele em você. Viva a imagem e semelhança de Jesus. É isso que é não conformar com o mundo. E renova a sua mente. Você pensou tanta coisa, e eu tenho certeza que você não pensou tudo coisa boa. Você pensou coisas ruins também. E foi tudo para o arquivo. Então renova essa mente. O Espírito Santo acessa, irmãos, esses dados e faz a renovação da mente pela palavra de Deus. Lê, irmãos, lê a Bíblia, lê em voz alta, enche o seu arquivo da renovação da palavra de Deus. Porque aí quando você for orar, você não vai pedir coisas vãs, você não vai falar besteira com Deus, você não vai ser egoísta, porque sua mente está saturada com a palavra de Deus. Ontem eu li o livro de Naum alto, todinho. Meu Deus, que coisa gostosa é fazer isso. Parece que vai deletando, sabe, Wesley, o arquivo. Vai limpando o arquivo. Então você vai renovando a mente. E parece que a imagem de Jesus, a imagem de Jesus celestial fica mais nítida na sua mente. Você não pode, é claro que você não pode criar uma imagem de Jesus na sua mente. Claro que não. Mas estou dizendo a imagem de Jesus no sentido de caráter dele, da vida dele. Você parece estar mais perto de Jesus quando a sua mente é renovada. Então, como que a igreja se comporta no mundo? Qual é a missão da igreja? Entenda o seu contexto. Se você ficar de olhos fechados, o que está acontecendo ao seu redor, você não vai entender nada. Mas não é só isso, prega o Evangelho, vem para a igreja, vamos pregar o Evangelho, vamos ouvir o Evangelho. Mas não é somente isso, vamos adorar a Deus, vamos prestar culto a Deus. Primeiro, reconhecendo quem Ele é. Tribute a Deus a glória devida ao seu nome. E entregue-se completamente a Deus, o seu corpo e a sua mente. É isso. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, amados irmãos. É isso aí.